Tiago de 1 a 4. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, antes de nós entrarmos para o assunto que Tiago quer tratar, precisamos saber quem é esse Tiago, quem foi o autor da epístola e qual o contexto em que ele foi escrito. Então, hoje apenas serão 2 tópicos, né? O primeiro será mais título de informação, para nós entendermos melhor a carta. Então, quem é o Tiago que escreveu a epístola? No Novo Testamento, nós temos aqui um relato de 4 Tiagos, né? Existem 4 Tiagos. E foi traduzido para nós, no português, como Tiago, né? Tiago, a palavra Tiago. Mas no original hebraico, se fosse traduzido o hebraico para o português, né, o sentido, a palavra no hebraico significa Yaakov, né, que é mais conhecido para nós como Jacó. E por conta das traduções e da fonética, né, se chegou ao português como Tiago. Assim como Jesus, né? Sabemos que Jesus, no hebraico, é Yeshua, e por conta das traduções e a fonética, chegou para nós como Jesus. A mesma coisa acontece com Tiago. Né? Mas o que tem a ver Tiago com Jacó, né? Jacó? Se você tirar o T, né? Porque Yaakov, Iago, né? Tem algo parecido. Então, Tiago também poderia ser colocado como Jacó, né? A título de informação. E quem é esse Tiago, né? Tiago, existem 4 no Novo Testamento. Existe o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o apóstolo. Então existe esse Tiago, talvez um dos mais conhecidos, o Tiago, irmão de João. E eles é descrito eles como filhos do trovão. Se você lê nas Escrituras, são identificados como filhos do trovão. Eles eram meio bravinhos no início. Eles falaram para Jesus, né, a respeito de outras pessoas que estavam ali confrontando Jesus. Eles falaram para Jesus: vamos orar para que desça fogo do céu e consuma esses homens, né? E Jesus ali repreendeu eles. Tiago e João foram os irmãos também que chegaram diante de Jesus: Senhor, deixa nós sentarmos um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Então esses são os filhos, o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Temos também o Tiago, filho de Alfeu, conhecido também como Tiago, o menor. Temos também outro Tiago, que na Bíblia está como o pai de Judas Tadeu. Né? Não é o Judas Iscariote, mas é o outro Judas. E também temos aí o Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, ao qual a tradição da igreja, e eu também concordo, que esse sim é o autor da epístola de Tiago. Tiago, então, meio-irmão de Jesus Cristo. Por que meio? Porque Tiago, né, foi filho de José. Né? Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, José apenas criou Jesus. Então, por isso que chamamos Tiago meio-irmão de Jesus. Então, por parte de mãe. Em Gálatas 1, 18, 19, ali mostra esse Tiago, irmão do Senhor. Né? É tratado como Tiago, irmão do Senhor. Diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, aqui é Paulo escrevendo, para avistar-me com Cefas. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então aqui há um relato do Tiago, irmão de Jesus. E desses 4 Tiagos no Novo Testamento, 2 poderiam ter escrevido este livro. O Tiago, apóstolo, irmão de João, e o Tiago, irmão de Jesus. Porque o Tiago, filho de Alfeu, ele não vemos muitos escritos dele nas Escrituras, e não há muita relevância dele em meio à liderança da igreja ali em Jerusalém, no início da igreja primitiva. E nós iremos ver que Tiago, irmão de Jesus, ele se tornou um líder. Ele se tornou um líder ali da igreja, ali após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E ele é relatado várias vezes
aqui nas Escrituras. Outro também que não poderia ser é o pai de Judas Tadeu, porque ele já seria de avançada idade, talvez nem teria mais vivo quando foi escrito essa carta. Então restaria aí Tiago, o irmão de João, e o Tiago, irmão de Jesus. Mas também descartamos a hipótese de ser o Tiago, irmão de João, porque Tiago ele foi martirizado ali no livro de Atos dos Apóstolos. É demonstrado ali, é escrito ali, a morte do Tiago, apóstolo, né, irmão de João. Ele foi ali passado a fio de espada. Aqui como diz Atos 12, verso 1 e 2. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, não há possibilidade dele ter escrito, porque ele foi um dos primeiros mártires. Foi bem no início ali da igreja. Então nos resta mesmo o Tiago, irmão de Jesus. Meio-irmão de Jesus e irmão. Tiago era irmão também de José, Simão e Judas. Isso é mencionado nos evangelhos. Vamos ver ali Mateus 13, 55. Eles falando a respeito de Jesus, né? Eles dizem assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? Então dizendo aqui que Jesus tinha irmãos e também irmãs. Marcos 6,3 também diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Em Mateus diz que ele era o filho do carpinteiro. José era carpinteiro. E aqui diz que não é este o carpinteiro. Nos leva então a entender que Jesus também trabalhava ali como carpinteiro. Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Ele não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então nós vemos aqui que Jesus tinha irmãos e irmãs. E abrindo um parênteses aqui na história de Tiago, precisamos aqui esclarecer algo. A Igreja Católica, ela diz, que Maria, ela viveu toda a sua vida virgem, a perpétua virgindade de Maria, uma heresia, declarada pela Igreja Católica. E isso sabemos que é uma mentira, é um erro da Igreja Católica. Em Mateus capítulo 1, verso 24, nós vemos aqui que José, ele teve outros filhos com Maria. Ele ali teve relações com Maria. Olha o que diz Mateus 1, verso 24 e 25. Despertado José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui o conhecer aqui é ter relações sexuais, Então nós vemos nas Escrituras que Jesus, que José, ele teve relações com a sua esposa, e teve outros filhos. Então por que a Igreja Católica diz que Maria viveu virgem, Nasceu e morreu virgem, É canetada, irmãos? É igual ao STF, A Constituição está aí. Mas dá uma canetada lá, o que importa é quem está no poder, Era o que aconteceu na época. A nossa Constituição é a Bíblia Sagrada. E eles, na canetada, colocaram essa heresia. Então, Tiago, ele foi um pastor da igreja de Jerusalém, nós iremos ver isso, e um líder muito importante na história da igreja primitiva. E para mais título de informação, a respeito dessa heresia da perpétua virgindade de Maria, isso aconteceu por volta do século IV, onde o cristianismo ele estava envolto do paganismo. Cada vez mais a religião do Império Romano se tornava ali a religião oficial. E começou a ocorrer uma fusão entre o cristianismo e as religiões pagãs já existentes. E nessas religiões pagãs existia adorações a deusas do sexo feminino, como a deusa Diana, Afrodite, Vênus. Então, para não ficar ali sem uma deusa, eles colocam Maria para substituir essas deusas. Começa um processo, então, de paganização da fé cristã. Foi crescendo cada vez mais o culto também aos mártires do século anterior. Começaram a fazer a culto aos santos, onde deu a origem disso. Foi crescendo a ideia também de veneração
a relíquias, onde diziam que a unha de Pedro curava, e muitas relíquias tinham poder, né? E nesse contexto também começa ali a veneração e o culto a Maria, uma substituição dos cultos pagãos. E isso foi crescendo em largos passos até que em 1850, pelo Papa Pio IX, ele estabeleceu o dogma da Imaculada Conceição, que significa Maria concebida sem pecado, e que ela ali era impecável. Assim, eles dizem nesse documento que, assim como Jesus não teve pecado, também Maria foi impecável, né? Uma heresia. Então a Bíblia é clara a respeito da veneração, a culto, a oração a humanos e a anjos. A Bíblia condena. Mateus capítulo 4, 10 vai dizer: então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Voltando para o nosso irmão Tiago, né? Fechando parênteses, voltando ali para o irmão Tiago. Durante o ministério do Senhor Jesus, Tiago foi incrédulo. Tiago não seguiu Jesus. Nós vemos aqui nem ele, nem seus irmãos. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Nós vemos um relato disso em João, capítulo 7, versos 3 a 5. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar. Aqui os irmãos de Jesus falando para ele, ó, deixa este lugar e vai para a Judéia. Estavam dando ali uma opinião para Jesus. Para que também os teus discípulos, eles já se excluem, nós não somos seus discípulos, os seus discípulos, vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Eles estavam dizendo o quê? Você quer ser conhecido? Você está dizendo que faz essas obras, esses milagres? Que você é o Messias? Então você tem que ser reconhecido, então vai lá para a Judéia. Lá onde que está a maioria dos judeus estão lá. Lá estão os sacerdotes, o sumo sacerdote, vai para lá. Aí ele vai dizer, se fazes estas coisas, manifeste ao mundo. Aí João vai dizer no final, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então os irmãos de Jesus, eles eram sarcásticos e cruéis. Por que cruéis? Porque se você for ler o versículo 1 do capítulo 7 de João, olha o que diz. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia. Por quê? Visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, os judeus estavam procurando matar Jesus, então Jesus ainda estava na Galileia. E os irmãos de Jesus estavam falando, vai lá para a Judéia. Ou seja, vai para você morrer, aí você vai ver o que é bom. Então, os irmãos de Jesus, eles eram incrédulos, né? Sarcásticos e cruéis. E Tiago estava entre os irmãos de Jesus. Quando então Tiago se converteu? Está relatado em 1 Coríntios 15. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós vemos aqui a ressurreição de Jesus, e ele agora aparecendo para muitas pessoas. Vai dizer, e ele apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Mais tarde, por todos os apóstolos. Então nós vemos que Jesus ele aparece agora para seu irmão. E tudo nos leva a crer que neste momento ele se converte. Ele desacreditava e ele vê Jesus ressurreto e ele se dobra diante do senhorio de Cristo. Então Jesus aparece então agora ressurreto ao seu irmão e ali Tiago se converte. E isso, né, traz esperança para nós. Isso traz esperança para nós. Talvez você tenha pregado a palavra de Deus para os seus parentes há anos e eles com o coração duro não se convertem. Talvez você tenha pregado para amigos no trabalho e essas pessoas permanecem duras, assim como Tiago. Mas, lá na frente, nós vemos aqui ele se dobrando diante do Senhor. Foi o que aconteceu com Tiago. No ministério de Jesus, incrédulos. Mas lá na frente, eles se rendem ao Senhor. Então nós vemos também que Tiago ele se tornou uma figura de destaque na igreja primitiva. Ele se tornou um pastor da igreja de Jerusalém. Isso está em Gálatas 2:9.
E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas. Então ele é descrito como uma coluna de Jerusalém, Tiago. Me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então nós vemos que Paulo descreve Tiago como uma coluna de Jerusalém. Em Atos capítulo 15, há ali uma controvérsia. Há uma discussão, um embate a respeito da circuncisão. Alguns irmãos entendiam que deveriam cumprir a lei e fazer a circuncisão dos seus filhos. Outros não. Paulo não entendia dessa maneira. Então eles se reuniram para ali resolver como ficaria essa situação. E Tiago, ele se levanta, né, nessa reunião e traz ali a palavra mais equilibrada para resolver essa situação. E Paulo ele vai dizer então que nessa reunião, Paulo ficou destinado a pregar para os gentios e Tiago, né, Pedro e João ficaram em Jerusalém, ali para estar pastoreando os irmãos cristãos judeus, né, que haviam se convertido. Então esse é o Tiago que nós temos como autor dessa carta. Você encontra mais informações da história de Tiago, né, extra-bíblica, né, não são livros canônicos, não são livros inspirados pelo Espírito Santo, mas a título de informação, de história, você consegue encontrar a história de Tiago, irmão de Jesus, ali no livro da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Você também encontra a história de Tiago pelo historiador Flávio Josefo. Ali ele fala a respeito de Tiago, irmão de Jesus. Flávio Josefo vai dizer que Tiago era conhecido como o Justo. E que quando ele morreu, a cidade de Jerusalém ficou muito triste. Apesar dele ser cristão, ele tinha um respeito enorme diante dos judeus, Tiago. E Eusébio, né, em seu livro, ele cita um livro, um escrito de Hegesipo, que era um cristão do século II, que fala como foi a morte de Tiago. Tiago morreu como ali um mártir também. Tiago, ele foi levado para o pináculo do templo, né, colocaram ele lá no pináculo do templo, e de lá de cima os sacerdotes jogaram ele cai, só que quando ele cai do templo, lá de cima, ele não morre. E o historiador ele vai dizer que Tiago, ele dobra o seu joelho, e ele começa a orar como Jesus. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando, neste momento, eles começam ali, os judeus, a apedrejar Tiago. E estão apedrejando, e no meio desses judeus, aparece um com um bastão, e termina o serviço, né, que eles estavam querendo fazer ali, e eles matam ali Tiago, né. Então essa é uma história extra-bíblica, né, mas tudo leva a crer que Tiago morreu dessa maneira, né. Então você encontra mais informações nesses livros, né. E agora, né, vemos aqui como que Tiago se apresenta. Vamos para o verso 1. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui a humildade de Tiago. Tiago, um homem de Deus, humilde. Ele poderia escrever assim: Tiago, irmão de Jesus Cristo, né, se exaltando. Tiago não é aquele camarada que dá carteirada, né? Ele chega: olha, você não sabe com quem você está falando. Eu sou irmão de Jesus, cresci com ele, jogamos bola junto. E você não sabe com quem você está falando, eu sou Tiago. Não, ele escreve servo de Deus. Ou seja, escravo. Eu me fiz escravo, eu sendo irmão de Jesus. Eu me fiz escravo dele. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. E uma pessoa só pode se afirmar que é verdadeiramente cristã se ela for capaz de afirmar de todo o seu coração essas palavras de Tiago. Jesus é o meu Senhor. Eu sou escravo dele. E o que está embutido nesta frase? Ser servo de Cristo. O que está embutido? Está embutido que você desistiu de você mesmo. Que eu me reconheço como alguém completamente falido, moralmente e espiritualmente. E eu não tenho condições de salvar a mim mesmo. Eu estou perdido. As minhas emoções,
o meu intelecto, tudo foi afetado. É reconhecer que Jesus é o Salvador e que Ele pagou a dívida de seus pecados. Você é se reconhecer como um escravo. Você não tem como pagar a sua dívida. Então você se oferece, eis-me aqui como escravo. Porque o meu Senhor, Ele pagou a dívida que eu tinha para com Deus. É entender que quem dirige a sua vida é Jesus Cristo. Não é você. Não é com as suas habilidades. É você conhecê-lo, experimentá-lo e proclamá-lo. E que quando a sua vontade se choca com a vontade do seu Senhor, a que prevalece é a do seu Senhor e não a sua. Então por isso que um verdadeiro cristão, ele não vive da maneira que ele acha. Eu acho que eu devo fazer isso. Eu acho que eu devo criar os meus filhos dessa maneira. Eu acho que eu devo lidar com o dinheiro desta maneira. Eu acho que ser cristão é desta maneira. Não, eu vejo o que o meu Senhor exige em sua palavra. E eu me rendo a isso. E eu me dobro diante do meu Senhor. Eu não faço a minha vontade. Eu faço a vontade do meu Senhor. Se você não afirma essas coisas, Jesus não é o seu Senhor. Jesus não é o meu Senhor. Se nós não afirmamos isso, e não vivemos isso, não falamos da boca para fora. Porque é fácil, né? Pode perguntar para qualquer um na rua. Jesus é o seu Senhor? Lógico. Mas a vida dele não faz sentido com o que ele proclama. Ele faz as suas vontades, ele vive da maneira que ele quer. Então nós devemos viver para o Senhor. Em seguida, Tiago, ele identifica os seus destinatários. Ele vai dizer, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. E o que significa essa palavra dispersão? E o que são essas tribos? As 12 tribos. Essas 12 tribos foram os cristãos judeus que foram dispersos. Que não estavam mais em Jerusalém e foram dispersos pelo mundo. E quando foi essa dispersão? Quando ocorreu isso? Está lá em Atos 8. No capítulo 7, houve a morte de Estevão. E que ele foi apedrejado, ele viu os céus abertos. E diz que viu o Senhor à direita do Deus Todo-Poderoso. E ali apedrejaram ele. E Paulo estava vendo a cena. No capítulo 8, aí Paulo depois, futuramente, se converte. E aqui no Atos 8 vai dizer, e Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então houve uma grande perseguição em Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos vai dizer que a igreja de Jerusalém continha aproximadamente 5.000 membros. E agora, por conta dessa perseguição, os cristãos são dispersos. Eles fogem, deixando suas casas, seus bens, e fogem por conta dessa perseguição. Então a perseguição esvaziou a igreja. Onde Paulo vai dizer que só encontrou ali Tiago e os apóstolos. Então essa carta, ela é uma correspondência entre o pastor e a sua igreja que se dispersou. Essa carta também é para nós hoje. Os cristãos estão dispersos por todo o mundo. E essa carta é atual para nós. Porque um dia, todos os cristãos, a igreja invisível de Deus, se reunirá no grande dia do Senhor. E enquanto nós estamos aqui como peregrinos, essa carta de Tiago é para nós. A carta de Tiago faz parte também de um conjunto chamado de epístolas gerais. Não tem um destinatário específico. Foi para todas as igrejas, todos os cristãos. E a título também de informação, a carta de Tiago é o documento mais antigo do Novo Testamento. Tiago foi escrito antes dos evangelhos. Foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Foi escrito ali entre o ano 44 a 49 depois de Cristo. E sabemos também que a carta de Tiago, ela gerou polêmica na época da Reforma Protestante. Lutero chegou a chamar a carta de Tiago como uma carta de palha. Porque Lutero, erroneamente, ele entendia que Tiago falava muito sobre as obras da salvação. Ele entendia que falava sobre obras e
na Reforma Protestante, estava falando sobre a graça, a salvação pela fé. Então Lutero, ele meio que desprezou a carta de Tiago. Mas nós vemos no final da sua vida, Lutero se retratando a respeito disso. Mas, durante grande parte aí do seu ministério, nós vemos que Lutero, ele errou, né? Ele falhou. Nós não temos papas, né? Sabemos que o único que... Sabemos que a palavra de Deus, ela não tem erros, né? E que o que foi escrito pelos apóstolos, né, o que foi deixado para nós, é inspiração do Espírito Santo. Mas nós não temos papas, né? O fundamento foi dado pelos apóstolos, né? Então, Lutero, nesse quesito, ele errou, né? Ele falhou. E nós vemos que não é isso, né? Nós vemos que a carta de Tiago, ela reforça, né, o entendimento da salvação pela fé. Então, dito essas coisas, qual é a mensagem do pastor Tiago, né? Para as ovelhas que tiveram que abandonar tudo e fugir às pressas. E aí é o segundo tópico para nós encerrarmos. Alegre-se nas provações. Tiago começa dizendo: meus irmãos, né, um tom bem pastoral, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, várias provações, né? Um tom bem pastoral, ele chama de meus irmãos. Mas a exortação parece estranha, né? Como assim? Se alegrar diante da provação? Por exemplo, chega diante do pastor alguém que perdeu o emprego, a esposa abandonou, ele perdeu a casa, e aí o pastor diz para ele, se alegre na provação, né? É meio estranho. Mas iremos entender melhor o que Tiago está querendo dizer. Aqui ele vai dizer toda alegria, né? O motivo de toda alegria, né? Fala de uma alegria plena. Ele vai dizer também aqui sobre provações, né? Provações são aquelas circunstâncias por meio das quais Deus testa e aperfeiçoa a fé dos seus filhos. Provação é isso. Deus nos colocando à prova para sermos aperfeiçoados. Para provar a nossa fé, a constância dela, a robustez dela. Tiago diz, o passar por várias, não é apenas uma. São várias tribulações que os filhos de Deus passarão. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E aqui Tiago está dizendo que teremos várias provações. É uma variedade, é um caminhão de testes. Outro dia eu vi o pastor Ariovaldo, lá da Presbiteriana de Pinheiros, ele dizendo, né, que o crente, ele sempre vai passar por provação. É assim, ou o crente está entrando numa provação, ou ele está no meio de uma, ou ele está saindo de outra. Quando ele está saindo, ele está prestes a entrar em outra. E nossa vida cristã vai ser sempre assim. Com provações, né? Com tribulações, aflições. E quando o Tiago está dizendo isso com toda alegria, o passar por provações, não é você negar a provação, não é você negar a realidade. Como no meio evangélico, né? Se tornou comum negar as provações. A pessoa pede oração para o pastor, aí o pastor vai orar, Senhor, cura ela dessa doença. Aí a pessoa para, não pode falar, pastor. Não pode falar que está doente. Não pode. Eles negam a realidade. Por que não pode? Senão o demônio vai ouvir e vai agir. Né? E eles querem negar a realidade. Né? Confissão positiva. Dizendo que se eu não falar, né, eu declaro, eu decreto que eu não estou doente. Né? Isso não existe. E não é isso que Tiago está querendo dizer. Que você deve negar a realidade. Mas Tiago, ele não está proibindo o choro, a dor, alguma medida de tristeza. Inclusive, no capítulo 5, nós iremos ver que ele vai citar Jó. Jó sofreu. Jó ficou triste. Jó, muitas vezes, criou indagações, né, por que ele estava passando. E não é errado nós chorarmos. Nem o próprio Jesus chorou. Então, o Antigo Testamento também tem a história de Jeremias, né, o profeta chorão, que escreveu o livro chamado Lamentações. Então, quando ele diz que as pessoas devem se alegrar na tribulação, é para dizer que eles deveriam ter uma mente alegre. Encarar a provação com confiança, com esperança em Deus, que eles não estão sozinhos, que eles têm um porto seguro, que em meio à tempestade eles têm o Senhor Jesus no barco. E eles deveriam se alegrar nisso, de que eles não estão passando a provação sozinhos. Ali não está falando de um sorriso no rosto, mas uma disposição interior alegre.
Por exemplo, alguém que declara amar Jesus de todo o coração e vê alguém muito querido da sua família sofrendo, prestes a morrer. Às vezes os médicos já disseram, olha, tem uma semana. E você passa aquela semana ali, né? Coração rasgado. Aconteceu isso comigo. Quando a minha prima, né? Em uma das vezes que eu levei ela lá no hospital regional, o médico falou para mim e para minha mãe, olha, só tem mais alguns dias. Aí deixaram levar ela para casa, nós não falamos, né, para ela. Mas meu coração estava partido. E diziam que o câncer já tinha tomado conta de tudo. E eu amo Jesus, né? Nós amamos Jesus, mas ali o meu coração estava partido. Mas a minha alegria era saber que o Senhor está no controle de tudo. E que Ele está no barco. E que nenhuma folha cai, se não for com consentimento do nosso Deus. E era isso que Tiago estava querendo trazer para aqueles irmãos. Que eles tinham um porto forte. O sentido que dá às suas vidas. E embutido nessa ideia também, de se alegrar nas provações, há o sentido de você não ser murmurador, desesperançoso, ressentido com Deus, mal-humorado, vitimista, pessoas amarguradas, né, que estão passando por provações e elas ficam amarguradas, mal-humoradas, querem descontar em todo mundo as provações, as lutas. A palavra de Deus está dizendo, não, devemos nos alegrar, devemos nos esforçar para isso e pedir para Deus, orar a Deus, para enfrentarmos as provações. Tiago não está falando nada de novo. Ele está ecoando os ensinamentos de Jesus. Nós iremos ver que a carta de Tiago, ela tem muitos versículos que nos levam ao Sermão do Monte. E também iremos ver que a carta de Tiago, ela muito se parece com o livro de Provérbios. Né? Há muitos que dizem, né, que o livro de Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. Há inúmeros ensinamentos práticos para os cristãos. Olha o que Jesus diz no capítulo 5. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Jesus falava sobre isso. E veja, a alegria não tem tanto a ver com a dor que você está sofrendo, mas tem relação com o resultado que ela produz. Tiago vai esclarecer isso. Verso 3. Sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A frase, provação da vossa fé. Tiago está retratando a nossa fé como se fosse um metal impuro. E que ela precisa passar pelo fogo para estabelecer a sua pureza. Por exemplo, o ouro. Ele é colocado no fogo para tirar a impureza. O cristão também é dessa maneira. Deus, Ele nos aperfeiçoa, a imagem de Cristo, nos levando para a aprovação. Para sermos jogados no fogo. E para tirar as impurezas. Porque a nossa fé é contaminada com partículas de incredulidade. A nossa fé, muitas das vezes, ela não está perfeita. E para ela ser aperfeiçoada, o método que Deus usa é nos colocando à prova, é nos colocando no fogo, para então crescermos de fé em fé. E termos uma fé perfeita, sem sujeiras, sem incredulidade. E é o fogo da aprovação que vai purificar. Fé, né, se refere àquela confiança em quem Deus é, nas suas promessas. E era o que Tiago estava dizendo para os irmãos, vocês perderam tudo. Perderam, tiveram que sair de Jerusalém, correndo. E Deus está querendo saber se vocês continuarão adorando a Deus. Por isso vocês foram colocados à prova. Para ver se a fé de vocês é genuína. A fé genuína é aquela que continua confiando em Deus quando Ele tira de você coisas ou pessoas que você ama. Você se lembra de Abraão? Deus deu Isaac em sua velhice. Um filho da promessa. E Deus, para provar o coração, a fé de Abraão, Deus pediu um filho. Não para saber o que estava no... O que Deus queria saber o que estava no coração de Abraão, mas Deus já sabia. Na verdade, a aprovação da fé de Abraão era para ele mesmo. Para ele ver aonde que estava o coração dele, se estava no menino ou estava em Deus. E por isso que Abraão foi justificado pela fé.
porque ele creu em Deus. A Bíblia diz que ele iria matar o menino porque ele tinha a esperança de que Deus iria ressuscitá-lo. Então ele foi colocado à prova, Abraão, e ele foi aprovado. Porém, nós vemos no deserto, Deus dizendo que colocou o povo no deserto por 40 anos para provar se eles iriam guardar a sua palavra. E nós vemos que a maioria foi reprovado. Então a aprovação, ela vem para confirmar a nossa fé. Muitas das vezes, para ver se estamos com ídolos em nossos corações, ou se Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Tiago 1,3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É isso que Tiago vai dizer, perseverança, quando somos colocados à prova. Literalmente significa, né, perseverança é ficar debaixo, é se manter de um fardo pesado. Mas você está ali firme, porque Deus está te dando força. Então aí você produz um espírito resistente, você suporta o peso, a provação. E você vai criando músculos espirituais suficientes para carregar aquele peso. Porque o poder de Deus está agindo em você. Isso é perseverança. Uma capacitação de segurar o peso. Produz um espírito forte e resistente. No verso 4, Tiago acrescenta mais um elemento. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a perseverança não é o alvo final da aprovação. Há um ciclo na aprovação. Há um ciclo. Isso precisa ser completado. É o que ele está dizendo. Ó. Deve ter ação completa. A palavra perfeitos e íntegros tem a ideia de maturidade e integridade. É fazer eu e você maduros, íntegros, completos, inteiros. Tornar-se uma pessoa sem mistura. Esse é o alvo das provações e das tribulações em nossas vidas, muitas das vezes. Esse é o motivo ao qual Deus joga os seus filhos no fogo, para serem provados. É o motivo que Deus tirou aquele povo da igreja de Jerusalém, para provar a fé deles. Porque Deus queria aperfeiçoar a fé daqueles homens. Pois bem, irmãos, o que esse texto ensina para nós? Que nós não devemos desperdiçar a nossa provação. Porque quando estamos passando por uma provação, a primeira reação é o quê? Eu tenho que fugir dela. Eu tenho que sair logo disso e acabar com isso. Corremos. Os puritanos, eles diziam que Deus não perde nenhuma oportunidade nas provações dos seus filhos. Então não desperdice os fardos, as provações, as dificuldades, mas se alegre em meio a elas. Se alegre no Senhor. É um convite que Deus está fazendo para nós aprendermos a reformular as nossas ações. O que Deus está querendo moldar em mim com isso? Deus está querendo provar o meu coração, a minha fé, a minha confiança nele. É por isso que estou passando por isso. Devemos reformular as nossas reações diante das provações. Quando somos colocados no fogo, quando Deus coloca fardos na gente, qual é a nossa primeira reação? É fugir. Devemos reformular a nossa conduta. Deus tem sempre um propósito. E precisa ser completado esse ciclo. Deus deseja purificar sua fé na disciplina, na confiança nele. Deus quer ensinar eu e você a depender dele. E muitas das vezes ele não vai tirar os fardos. Muitas das vezes, pelo contrário, ele vai te dar graça para poder continuar até cumprir a missão que ele estabeleceu. Então não devemos ficar murmurando diante das provações. Mas devemos louvar a Deus e deixar ele ensinar que a graça dele nos basta. Então não permita, irmãos, que a tristeza venha obscurecer os nossos olhos diante das provações. E venhamos ser pessoas murmuradoras, pessoas que reclamam, que se fazem de vítimas. Mas devemos nos alegrar no Senhor e saber que isso gerará em nós a cada um espírito resistente. E seremos parecidos mais com Cristo Jesus através das provações. Nós, muitas das vezes, somos como aqueles alunos, né? Que não faltam uma aula na escola, né? Não falta, faz todos os trabalhos, está ali presente, não tem nenhuma falta. Aí chega no dia da prova, ele esquece tudo que estudou. Dá um branco. Esquece. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, entendemos as doutrinas, ouvimos pregações, lemos livros. E aí no dia que somos para ser jogado no fogo,
nós esquecemos de tudo. Esquecemos de quem Deus é, o que Deus é, como Ele age. Um exemplo, já estou encerrando. Um pastor, né? Eu vi uma história de um pastor que ele perdeu a esposa no dia do nascimento do seu filho. Né? A esposa faleceu no parto. E esse homem era um pastor. E ele, por um momento, pensou em largar tudo. Não tem como. Não tem como, eu vou abandonar o ministério. E ele foi orar a Deus. E Deus falou ao seu coração: coloque em prática tudo que você tem pregado e ensinado às outras pessoas. E naquele mesmo momento, ele se alegrou no Senhor. E sua alma ficou alegre. E hoje, ele continua sendo pastor, sua filha já tem 15 anos de idade. E ele, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à provação, ele continuou fazendo aquilo que Deus o chamou. Então, por meio desse texto, Deus está nos chamando a reformular as nossas condutas e as nossas reações diante das provações. Devemos mudar a forma de encarar as provações e se lembrar de quem Deus é. Quem é o seu Senhor? As promessas que Ele fez. Aquilo que você já ouviu da palavra do Senhor. Que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. E que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Oséias 6:1 vai dizer: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Mas Ele vai dizer: e nos sarará. Fomos provados, mas Deus também irá nos sarar. E essa dinâmica continua acontecendo no Novo Testamento. Deus muitas vezes nos fere, machuca. E é essa hora que precisamos reafirmar a nossa confiança no Senhor. Clame a Deus. Ore a Deus: Senhor, me ajude. Eu não quero mais desperdiçar a minha dor. Lembre-se, Deus não te salvou para você ter uma vida tranquila. Por isso, Jesus disse que aquele que quisesse o seguir deveria calcular o preço, porque teria uma cruz para carregar. Deus salvou você, diz Tiago, para forjar em você a perfeição e integridade, forjar o caráter de Cristo. E muitas das vezes será realizado com o estresse da fé, como um tecido muscular. Quanto mais você estressa ele, né? Quem faz academia sabe. Quanto mais você estressa ele, mais forte ele fica. Então, portanto, o sofrimento daqueles que são de Deus não é como um ladrão que veio para roubar aquilo que você gosta. Não é como um assassino para matar coisas boas na sua vida. Mas, ser jogado no fogo é um tipo de servo de Deus que torna você uma pessoa forte na presença dele. Vamos nos colocar de pé. Deus opera nos provando para purificar a minha e a sua fé. Para mostrar aonde está a nossa fé, em quem estamos confiando. E para no final você descobrir de que tudo que você precisa é de Deus. E quando você sente, sabe disso, você experimenta o que é a verdadeira alegria. Você vai declarar como Paulo, que sei viver, tanto na abundância quanto na escassez. Sei viver em todos os cenários, porque eu sei em quem tenho crido. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me dá alegria, mesmo sabendo que irei perder a cabeça, mesmo sabendo que estou prestes a ir para o martírio. Eu me alegro no Senhor. Alegria para os filhos de Deus é diferente da alegria do mundo. A alegria do mundo é circunstancial, depende de fatores externos. A Bíblia diz que a nossa fé não é vã. Nós cremos em um Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso, e que um dia Ele disse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor nem pranto. Tudo se fez novo. Nós estamos aqui para sermos moldados à imagem de Cristo. E muitas das vezes será por provações. Que Deus nos dê força, nos dê graça, sabedoria para passar e enfrentar as dificuldades e sermos moldados nela. E que em meio às dificuldades possamos adorar a Deus, possamos pregar a palavra de Deus, não ficar preso na nossa dor, mas mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, às tribulações, eu vou pregar a palavra de Deus. Mesmo em meio às perseguições, eu vou trabalhar em prol do reino de Deus, porque aqui não é a minha morada é no céu. É lá que encontrarei com o meu Senhor, e lá
viverei uma eternidade de alegria. Então, irmão, não espere muita coisa deste mundo. Não deposite as suas fichas, os seus investimentos neste mundo, mas invista no reino de Deus. Invista na palavra de Deus. E para encerrar, eu repito o que Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias tribulações. E João 16:33: eu vos tenho dito essas coisas, Jesus Cristo, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não desanimeis, eu venci o mundo. Jesus está conosco. Que nós possamos nos alegrar no Senhor diante das provações e das lutas, porque tudo há um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.